Bom dia, pessoal. Mais um dia de trabalho. Bom dia, bom dia. De novo, Bruno? Pra mim chega. Tá aqui nosso contrato. Ele sempre volta. A gente sabe que vocês adoram uma pimenta de estourar. Então hoje nós vamos aprender a fazer a nossa primeira aula de lactofermentação, onde nós vamos falar sobre fermentação controlada com bactérias. Não, credo, porque vai ficar delicious. Hoje nós vamos aprender, hoje nós vamos ter uma aula de química pesada. Eu espero que você segure o porque hoje é química em cima de química, em cima de química, em cima de química, em cima de matemática, em cima de química, e dentro da gritaria, mas a molho de pimenta vai ficar... delé. Vamos começar explicando o que é lactofermentação. Normalmente quando a gente fala lacto, a pessoa pensa em leite, mas não tem nada a ver com isso. A gente está falando de ácido lático, criado por bactérias que consomem o açúcar, glucose, glicose e transformam em ácido lático. Por que nós trabalhamos, por que nós fermentamos as coisas? Fermentação é um dos mais antigos processos de conservação de alimento. O que é que ele faz? Ele mantém um pH seguro contra bactérias anaeróbicas, como o botulismo, que consumiriam isso daqui e transformariam em algo tóxico. Essas bactérias que nós vamos trabalhar aqui, que são lactobacilos, eles vão consumir esses açúcares, vão abaixar o pH, ele vai ficar abaixo de 4,2, 4,5, e isso daqui vai ficar com um sabor ácido, porque esse ácido lático ele vai dar um sabor característico e vai deixar extremamente saboroso. É assim que se faz picles, inclusive nós vamos gravar, na semana que vem nós vamos gravar picles lactofermentados, nós vamos fazer picles de tudo, mas hoje nós vamos fazer molhos de pimenta lactofermentado. Bem-vindo ao Hot Sauce 3! Ou seja, aqui nós vamos ensinar a fazer a base dos principais molhos do mundo. Você sabe aqueles molhos, aquele da garrafinha pequenininha? Pois é, ele é lactofermentado. Sabe aqueles que vendem na Louisiana, aqueles dois que são muito conhecidos? Também são lactofermentados. Todos eles passam por fermentação para adicionar um sabor incrível aqui no nosso produto. E você pode fazer testes e você pode fazer a mistura que você quiser e nós vamos ensinar você também a colocar para vender, para ele não separar, nós vamos ensinar aqui toda a técnica para você ter um produto excelente, para você trabalhar com ele e ele durar até 6 meses a 1 ano na prateleira. Vamos começar porque hoje é química em cima de química. Lactofermentação é feita em um ambiente controlado. Vocês estão vendo aqui que nós temos potes comuns com respiradores. Nós vamos ensinar hoje a você fazer o seu próprio equipamento de lactofermentação. Mas agora eu preciso falar uma coisa com vocês. Toda a base de lactofermentação precisa ser feito em ambiente anaeróbico. Ou seja, eu preciso que esse alimento não tenha contato com ar. Ou seja, nós vamos trabalhar com água, nós vamos trabalhar com um brine. Esse brine, ele precisa ter uma quantidade de sal para que a gente tenha um controle bacteriano aqui dentro. Essas bactérias, elas vivem naturalmente no ar e nos alimentos. Então, aqui nós não vamos lavar muito nada, até mesmo porque nós queremos essas bactérias. Normalmente, para produtos como pimenta, nós vamos utilizar um brine com 3% de sal. Nós vamos pesar a pimenta, nós vamos pesar a água, a quantidade suficiente de água para cobrir essas pimentas, e aí nós vamos pegar esse valor total e adicionar em cima desse valor 3% desse peso em sal. Isso vai garantir que nós tenhamos um sucesso maior aqui na nossa lactofermentação. Você pode lactofermentar qualquer coisa, de pimentas a vegetais a frutas. Isso daí vai ficar um pouquinho para frente, nós vamos fazer outros vídeos de lactofermentação. Mas hoje nós vamos falar sobre pimentas. Todas as pimentas têm um sabor. Pimentas são frutas, ou seja, cada uma delas vai te dar um sabor diferente. Tem pimentas que têm sabores mais ácidos, pimenta que tem sabores mais frutados, pimentas que são mais picantes, pimentas que são menos picantes e que vão te dar uma gama gigantesca
de sabores que ela pode infligir ali no seu molho. Tá certo? Então eu indico para vocês fazerem um teste com as pimentas que vocês têm na região de vocês. E se vocês quiserem pimentas diferentes e não tiver na sua região, plante a pimenta com carinho e amor. planta! Cria o teu próprio, até porque a pimenta é muito prolífica. Ela produz muito, planta 3, 4 pezinhos, você vai ver a quantidade de pimenta que você vai ter. Então nós temos uma gama grande aqui de pimentas. Normalmente aquelas principais são feitas com pimenta caína, não está na época aqui no Brasil, então nós vamos utilizar as pimentas que nós temos. É interessante a gente falar da capsaicina. A capsaicina, ela é uma enzima que vai criar no seu cérebro a ideia de queima. Ela emula uma queimadura. Por quê? Ela vai tampar os receptores TRVP1, que vai fazer com que ele é responsável pela sensação de queimadura do seu cérebro. E ele vai encaixar certinho ali. E é por isso que você vai sentir aquela queimação. Logicamente, o molho que você for fazer vai depender muito da pimenta que você for utilizar e a quantidade de capsaicina que ela vai ter. Pimentas mais fortes vão fazer molhos muito mais fortes, inclusive porque elas estão fermentadas. Ou seja, nós vamos ter concentração de capsaicina aqui. Então, faça os rates de acordo com o seu gosto do molho de pimenta que você quer fazer. E aí você vai criar a sua própria receita. Teste bastante, porque aí você vai ter uma receita só sua, um sabor só seu, para você, para sua empresa, para o seu negócio. Vamos começar? Primeira coisa, vamos aprender a fazer o recipiente para lactofermentação. Bora lá. É muito simples, você pode utilizar o pote que você tiver em casa. Nós podemos utilizar, todos são muito baratos. Você pode utilizar um pote comum, desses baratinhos de tampa plástica, ou você pode utilizar os herméticos, que são mais baratos ainda e funcionam muito bem. A questão é estética, logicamente. E para fermentação nós vamos utilizar o airlock tipo S, que é esse daqui, e o anel de vedação. Ah, Bruno, eu não encontro o airlock na minha cidade, nem o anel de vedação. Por isso que existe uma palavra chamada internet. Então você vai procurar no Mercado Livre. Airlock, o Alfa vai escrever aqui embaixo. Airlock tipo S, que você compra. Mas se aí na sua cidade tiver qualquer empresa de produção de cerveja artesanal, eles vão ter para vender o airlock, tá certo? E aí nós precisamos, para instalar, fazer os furos nas tampas. Lembrando que esses equipamentos você não perde, você fica pro resto da sua vida, vale muito a pena, eles são muito baratos. E aí você vai ter sempre o seu equipamento de lactofermentação pronto. Vamos fazer o furo. Então aqui vamos fazer o furo nas nossas tampas para a gente acoplar o nosso airlock e o nosso anel de vedação. Então você vai precisar de um pedaço de madeira para você não furar a sua mesa e tua mulher comer teu... Você vai precisar de uma furadeira e nós vamos utilizar aqui uma broca de meia polegada ou de 13 milímetros aqui para a gente fazer o furo. Vamos colocar a tampa de cabeça para baixo, com o topo da tampa virado para a madeira. Se você forçar com ela em cima, ela pode rachar. Então segura bem a base da tampa, bem no meio, faça o furo. É rapidinho, não faz devagar. Liga a furadeira e bota para baixo, faz força para baixo. Ele vai fazer o furo, dá uma limpada com a faquinha, tira todo esse excesso nas duas tampas e aí nós vamos lavar. Nós vamos lavar bem a nossa tampa, os nossos vidros, tá certo? Aqui os nossos recipientes, o nosso airlock. Nós vamos lavar com água quente e sabão. E aí nós vamos acoplar o nosso anel de vedação dentro desse furinho. Dá para ver que esse anel é dividido em dois, ou seja, você vai colocar essa metade dele e vai encaixar nesse furo na tampa. Assim que encaixar, você encaixa o airlock e o seu equipamento está pronto. Muito simples. E aqui com o nosso equipamento pronto, vamos começar a fazer nossas pimentas. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, muita gente vai dizer, ah, Bruno, eu não encontro, eu não consigo fazer. Tudo bem, você não precisa fazer isso daqui tudo. O que você pode fazer é colocar um peso, porque esse alimento ele não pode ficar para fora do ar. Você pode utilizar um peso, um saco plástico com água, alguma coisa para fazer com que esse alimento fique submerso. Aqui nós não temos necessidade disso, porque ele vai estar em um ambiente controlado. Por isso que eu prefiro que vocês façam esse, porque diminui a probabilidade de contaminação por mofo. E aí você perde tudo, tem que jogar fora, daqui a pouco nós vamos ver. Mas vamos começar o nosso receituário de pimenta.
Olha aqui o que nós temos então para fazer a nossa lactofermentação de molho de pimentas. Eu tenho 5 tipos de molho de pimenta aqui. Eu tenho a dedo de moça. A dedo de moça que tem um sabor frutado, ela não é tão picante. Eu gosto muito dela como base. Nós temos aqui a jalapeño. Jalapeño que tem esse sabor de terra, esse sabor mais térreo, que eu gosto bastante, ele também é uma base. Aqui nós temos uma conhecida no Brasil inteiro, que é a malagueta. Malagueta que é bem picante, mas é extremamente saborosa. Nós temos a habanero laranja. A habanero laranja é extremamente picante, mas é muito frutada. O sabor dela é incrível. Você adiciona pouca quantidade, você vai adicionar um olfativo, um sabor de fruta muito gostoso. E aqui eu tenho uma pimenta cambuci, que não tem capsaicina, é muito baixa ou quase zero, ou seja, ela é uma pimenta de cheiro para dar o sabor frutado, para ser aí também uma base de sabor para as nossas pimentas. E aqui nós vamos lavá-las bem. Tem muita gente que fala, não passa sabão, não passa tudo, mas elas estão muito sujas. Então eu não vou contaminar também as minhas coisas por conta disso. O pessoal fala que tira as bactérias e tudo, mas aqui vai ter, vamos lá, dedo no gritaria. Vamos lavar bem com sabão, vou colocar aqui na pia, uma por uma, vou lavar. Depois de lavar, eu vou botar essas bandas de desgraça para fazer o trabalho de fio de rata, que é tirar esses tampinhos de todas elas, inclusive das pequenininhas. Tire todos e aí nós vamos picar. Não precisa picar em tamanho muito pequeno. Só as grandes nós vamos picar para elas ficarem rodelas aqui, para que nós consigamos trabalhar. Porque se deixá-las inteiras, elas podem virar ponto de contaminação se elas não absorverem umidade, água dentro dessa bolsa delas, dentro da parte da semente dela. E aqui, vamos continuar. Agora que os fios de rata terminaram tudo, tirar as cabeças, que é um inferno, picar, agora vamos começar a fazer a mistura. A mistura é de acordo com o que você quiser. Aqui eu tenho 1 quilo de cada e aqui nós vamos misturar da forma que você quiser. Eu vou fazer 3 receitas, você pode misturar, usar essas ou fazer da forma aí que te interessar. Vamos começar. Então vamos fazer 3 tipos aqui de pimenta. Então no nosso primeiro pote nós vamos colocar 250 gramas de dedo de moça picada, 350 gramas de pimenta malagueta, 100 gramas de pimenta habanero, 100 gramas de pimenta cambuci. Essa daqui nós vamos utilizar todos os tipos para fazer um mexidão. Tem um total então de 800 gramas de pimenta. Vamos colocar 1,2 litro, no caso 1,2 kg de água. Vamos juntar esses dois, no caso dá 2 quilos total. Desses 2 quilos nós vamos tirar 3%, que daria então 60 gramas, que nós vamos misturar com essa água que foi pesada, dissolver e voltar para o pote. Aqui nós vamos cobrir tudo isso com folha de cumbu. Tem a necessidade de colocar? Não tem, mas eu acho que fica muito bom, porque ele vai proteger, vocês vão ver futuramente do que ele vai proteger, e vai adicionar sabor, já que o cumbu é cheio de glutamato. Ele é uma fonte natural de glutamato. E aí nós vamos fechar bem fechadinho e nós vamos colocar um pouco de água com sal até o limite aqui do nosso airlock. Vamos acoplar e tá pronto. No segundo nós vamos fazer a mesma coisa, mas agora nós vamos mudar as pimentas. Vamos lá. No nosso segundo nós vamos colocar 1 kg de jalapeño, 200 gramas de pimenta cambuci, 100 gramas de habanero, que dá um total de 1,3 kg de pimenta. Vamos colocar água dentro da vasilha para medir. Cobriu, deu um total de 2 kg de água, ou 2 litros de água. Vamos tirar a água e vamos misturar com 3% do peso total, que daria 99 gramas de sal. Mistura, volta, tampa, água com sal no airlock, tá pronto. Vamos pro terceiro. ...600 gramas de pimenta dedo de moça, 450 gramas de malagueta, égua, essa vai rasgar o... 190 gramas de habanero, vai dar um total de 1,240 kg de pimenta. Vamos colocar a água, vamos medir, dá 950 gramas ou ml de água. Juntando os dois, tirando 3%, dá mais ou menos 66 gramas de sal. Mistura na água, dissolve, volta pro pote, tampa, água com sal no airlock e tá pronto.
O tempo de lactofermentação é uma decisão sua. Você pode lactofermentar por 3 dias, você pode lactofermentar por 25 dias, você pode fazer 15 dias. Eu gosto, para minha pimenta, eu gosto de 15 dias. Eu acho que 15 dias para mim, em temperatura ambiente, numa parte mais escura, numa parte onde não bata sol de jeito nenhum, você vai deixar lá ele. Eu deixei o meu em cima da geladeira, onde está acontecendo essa palhaçada de novo aqui. Esses dois não conseguem ficar separados, que desgraça é essa? Mas eu deixei durante 15 dias elas lactofermentarem. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas, para mostrar que nem tudo é flores aqui, as coisas podem acontecer. Então vamos dar uma olhada nos erros que podem acontecer no processo, para vocês não cometerem os mesmos erros. Vamos lá. Então aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nessa daqui. Essa daqui eu fiz com só de dedo de moça, com pimenta cambuci e alho. Inclusive você pode colocar alho, você pode colocar o tempero que você quiser. Aqui vocês podem ver que eu não coloquei a kombu. Então, durante o processo, as sementes subiram, o que pode contaminar. Isso daqui poderia ter contaminado, mas não contaminou. Você pode colocar o que você quiser dentro da sua lactofermentação. Você pode colocar cebola, você pode colocar alho, você pode colocar cenoura para adoçar, você pode colocar pimentão, ervas, sementes, você pode colocar o que você quiser. Nesse daqui eu só coloquei alho. O cheiro tá incrível. O cheiro da lactofermentação é um cheiro bom. Ele tem um cheiro de acidez gostoso. Aí nós vamos para a meta. Coisas acontecem. Essa daqui é a minha de rabaneiro vermelha com pimenta dedo de moça, onde eu coloquei pimenta do reino e anis estrelado. Infelizmente, por algum motivo, e pode acontecer, ela contaminou e pegou e tá com bolor, tá certo? Olha aqui, dá para olhar aí. Tá embolorado. O cheiro é um cheiro de podre mesmo. Não é um cheiro bom, não é o cheiro da lactofermentação, é o cheiro de estragado. Então essa daqui, infelizmente, vai pro lixo, tá certo? Pode acontecer, você já vai ver bolor formando durante o 3º ou 4º dia já vai começar a criar bolor, se ela tiver contaminado. Não fica abrindo, veja do lado, veja se está acontecendo alguma coisa. Entretanto, bolor, ele é peludo. Bolor, ele tem essa característica de crosta peluda. Se ele tiver só com uma teia esbranquiçada por cima, aquela teia de... não lembro o nome, daqui a pouco o Golfo vai botar aqui de baixo, ele é um fermento normal. Não tá peludo, ele é só esbranquiçado, em forma de teia. Pode continuar, pode só tirar se você quiser, só tira de cima com uma colher, ele está perfeitamente pronto para ser consumido, tá bom? E aqui nós temos o sucesso, que foi uma de jalapeño com rabaneiro vermelha, e nós colocamos aqui mix de pimentas, ai meu Deus, que está perfeitamente lactofermentada. Vocês podem ver que a água fica turva, é normal, ela tem que ficar turva, porque ela precisa formar o fermento. Olha o fermento aqui de baixo, essa aqui da decantação aqui, ó, esse é o fermento. A água vai ficar turva, é perfeitamente, é o que nós queremos, tá certo? O cheiro tá ótimo, e aqui nós vamos bater. Vamos fazer esses dois, esse daqui morreu. Então aqui, para a gente fazer o nosso molho, nós vamos separar o líquido dos sólidos. Aqui, do sólido das pimentas, eu tive 700 gramas. E aí eu vou levar ele para o meu liquidificador. Vou adicionar 200 ml do líquido aqui da fermentação para bater. Vamos bater bem. E aí nós vamos passar pela peneira. Só que nós não vamos jogar esse bagaço fora. Nós vamos colocar num pote e daqui a pouco a gente lida com ele. Aqui, esse líquido, ele já está bem saboroso. Ele já é maravilhoso, você já pode servir ele assim. Mas nós vamos temperar para ele se tornar realmente um molho bem gostoso. Então, vou voltar ele para o liquidificador e vou adicionar 1 colher de chá e meia de sal, 1 colher de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, que estou usando aqui para dar um sabor gostoso.
e vamos adicionar, para ele não separar, sabe quando o molho separa? Fica a parte sólida separada do líquido, da água, fica estranho, fica feio para vender. Então, para você evitar isso, nós vamos adicionar no peso total disso daqui, 0,2% do peso em goma xantana. Goma xantana, por ser um polissacarídeo, ele não precisa esquentar. Ele vai emulsionar isso daqui perfeitamente e vai evitar com que o seu molho separe. Então vamos bater, olha como ele fica lindo, puta que pariu. E vamos colocar na nossa garrafinha. Mas antes de colocar na nossa garrafinha, nós vamos passar de novo pela peneira para essas bolhas que ficaram estourarem, senão vai ficar estranho e ele pode oxidar o molho. Então vamos quebrar essas bolhas e aí vamos colocar na nossa garrafa do capeta. E eu vou te falar, esse molho tá gostoso pra caralho. E aqui para o nosso molho 2, nós fermentamos pimenta jalapeña com pimenta habanero. E a gente colocou aqui também pimenta do reino, colocou algumas coisas bem gostosas. Então vamos separar, aqui tive 1,3 kg de sólido, vou colocar no meu liquidificador, vou bater, tive que fazer de 2 vezes aqui porque não deu. Vou utilizar para o total, para cada batida de metade, vou utilizar 250 ml, 250 gramas do nosso líquido, aí da nossa fermentação. Vou passar pela peneira. E aí, ó, um luxo. Numa panelinha eu vou refogar 3 colheres de sopa bem cheias do nosso tempero completo que você aprende a fazer bem aqui em cima. Lembrando que nesse eu não coloquei alho e cebola para fermentar. Poderia ter colocado, ficaria muito gostoso. Então vou refogar com um pouco de azeite até ele ficar bem fritinho. Vamos colocar então no liquidificador juntamente só com o caldo aí da pimenta. Vamos colocar 2 colheres e meia de chá de sal. Vamos colocar para dar um sabor também meia colher de chá aí do nosso Baby You Got Crabs, o Cajun, para dar um sabor bem interessante aí para o nosso molho. 1 colher de chá bem cheia de açúcar, meia xícara de vinagre de maçã e a goma xantana. Aqui é uma pontinha de colher de chá. E aí nós vamos bater até ele ficar com aquela mesma textura do primeiro molho e vou colocar nos meus vidrinhos depois de passar pela peneira. E lembra daquele nosso bagaço do nosso primeiro molho? Pois é, não joga fora. Primeiro, se você não quiser fazer isso daqui, você pode colocar nas suas plantas. Isso daqui é um adubo maravilhoso, tá bom? Mas o que nós vamos fazer aqui é colocar meia colher de chá de sal, misturar, colocar 2 folhas de louro e encher com um excelente azeite. E aí, bebê, tu vai ter um azeite porreta e olha, égua, tá gostoso pra desgranha. E depois de tanto blá blá blá, tanta coisa, eu sei que ficou uma aula grande, mas é uma masterclass de lactofermentação de pimenta. Eu espero que vocês tenham gostado, elas ficaram maravilhosas. E o bom é que você pode lactofermentar qualquer coisa. Nós vamos ter mais aulas de lactofermentação para picles, a gente vai gravar uma aula de picles lactofermentado com um monte de coisa bacana, de frutas. Nós vamos fazer um monte de coisa legal ainda com lactofermentação. Vocês já aprenderam a fazer, então, os recipientes, vocês já aprenderam a fazer as bases, o uso da xantana. Então, daqui pra frente, desenvolva a sua receita, faça com a pimenta que você tiver. Só tem o dedo de moça, pimenta de cheiro, pessoal do Pará, pimenta de cheiro do Pará, pessoal do Maranhão, pimenta de cheiro do Maranhão, dá pra fazer umas bem gostosas. Dá para misturar alguns vegetais aqui dentro, pode fazer o que você quiser, pode já lactofermentar, inclusive, depois eu vou botar alho aqui dentro. Faz uma diferença muito grande colocar o alho e a cebola para lactofermentar junto, porque o sabor fica maravilhoso, fica incrível. Então você pode colocar pimenta, você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora tem pimenta para um ele vai ter mais pimenta daqui a 15 dias, só Deus sabe aonde eu vou enfiar isso tudo.
Um beijo pra vocês e nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. E se você precisar dessa e de todas as outras receitas, entra lá no www.brunosalomon.com.br. E não te esquece, miséria, entra lá e te inscreve no nosso clube de canais, um vídeo a mais por semana ao vivo, nós vamos cozinhar juntos. É muito legal, já somos muitos no clube de canais, está sendo muito legal. Você escolhe a receita e vai ser dedo no gritaria. E entra lá no apoia.se/Cansei de Ser Chefe, dá uma ajudinha pra gente continuar seguindo e trazendo coisas novas pra vocês. E não te esquece, dê o like, comenta, compartilha e ativa o sininho para que o YouTube não esqueça de mostrar a gente pra você aí na sua vida. Um beijo, agora tem pimenta para um caralho, dá pra usar um monte de coisa, dá pra fazer um monte de coisa do caralho aqui. Beijo pra vocês, tchau! Eita. Inclusive, Pedro, vem cá.